disponibiliza isso. Bom, então vamos lá, né? Bom dia novamente, então, a todas e a todos que aqui estão, né, nesse momento, compartilhando esse dia, né, tão significativo para nós, né, então espero que esteja tudo bem com vocês, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos, né, nesse encontro em que vamos aprender mais sobre a Cristine de Pizan e também sobre nós mesmas, né, nós mesmos também, né. Lembrando sempre que essa data, de 8 de maio, né, é muito significativa, porque simboliza a luta histórica das mulheres, né, e não poderia, então, por isso, né, ser mais propício falar de uma mulher como a Cristine de Pizan, né. Então, a gente lembra, né, no dia 8 de maio, não só a memória das mais de 100 mulheres que foram, que morreram carbonizadas, né, em 1911, mas também, como eu disse, né, a história, a luta, né, de todas as mulheres de todos os tempos, né, que estão, enfim, né, bastante ativas para ocupar espaços de decisões, para que possam ser amplamente respeitadas em suas escolhas, seja elas quais forem, né. E, enfim, né, então é uma luta também, né, para que essas mulheres não tenham destinos como de Marielle Franco, ou como de Diana Silva, né, a cabeleireira, ativista negra, mineira, né, 27 anos, que foi assassinada em Blumenau, em novembro do ano passado, né, pelo ex-namorado Eduardo Siqueira, defensor de um certo governo, né, favorável às armas, né. Então, nós estamos vivendo um momento muito propício, né, ao enfrentamento dessa violência, né, já que aqui em Santa Catarina, por exemplo, segundo as estatísticas, né, nos últimos 2 anos, os crimes de feminicídio aumentaram mais de 50%. Então, falar do protagonismo feminino, do respeito e da igualdade, não precisa e não deve ser exclusivo do dia 8 de maio, né, mas deve ser pensado todos os dias, e é isso que faz, né, a nossa convidada, a professora Luciana Calado de Plainho, né, na sua atuação dentro de todas as instâncias, né, dentro da Universidade Pública do Brasil, né. Então, com muita alegria, com muita honra, né, que eu apresento a professora Luciana, que é uma intelectual bravíssima, uma colega ímpar, né, e uma amiga que mora aqui do lado esquerdo do peito, né. Então, muito obrigada, Luciana, por ter aceito esse convite. Saiba que você é muito especial para mim, para os estudos feministas, né? E muito obrigada pela sua dedicação e por dedicar, enfim, esse tempo a nós, né? A Luciana é professora e pesquisadora na Universidade Federal da Paraíba, é doutora em letras pela Federal de Pernambuco, com estágio também na França, e pós-doutora pela Universidade de Lisboa, Universidade Nova de Lisboa, né? A Luciana pesquisa principalmente textos medievais de autoria feminina, literatura brasileira, literatura francesa, história das mulheres, tradução literária, sempre na perspectiva da mulher como produtora de literatura, né, como agente da história, e não só como um objeto, né. Então, esse que é um movimento absolutamente necessário, né, para a gente repensar o cânone, né, e o papel das mulheres na história, na literatura, né, e a própria história literária, né. Então, a Luciana tem vários artigos, capítulos de livros organizados, né. Ela é a tradutora, inclusive, da Cidade das Damas para o português, né. Foi publicado em 2012 pela Editora Mulheres, né, da professora já falecida, professora Aide, que era professora aqui da UFSC, né. Então, essa mulher, né, essa obra foi tema do seu doutorado. E, enfim, eu tenho aqui 3 livros que a Luciana organizou, mas existem outros, né. As intelectuais na Idade Média, né, então, pensadoras, místicas, cientistas e literatas, vozes de mulheres na Idade Média, né, e tenho esse aqui também da Trótula, sobre as doenças das mulheres,
que eu tive o prazer de participar da confecção. Então, isso tudo para dizer, né, que a Luciana tem uma vasta produção e é muito ativa, né, nesse campo de trazer também esse conhecimento ancestral, que não está tão longe de nós como poderíamos imaginar, né, pela distância temporal. Pelo contrário, né, eu acho que a Luciana vai mostrar hoje como que essa luta das mulheres lá de tanto tempo atrás, né, pelo menos de 6 séculos, que é o tempo aqui da Christine, né, estão ainda muito presentes e muito inspiradoras nos nossos dias. Então, com vocês, então, a Luciana, muito obrigada mais uma vez pela generosidade, pela gentileza de estar aqui, Luciana, e obrigada também a presença aqui, né, temos alunos, temos professoras, e fico muito grata, então, a todos e a todas vocês. Bom dia a todas. Eu que agradeço, Karine, pelas palavras, né, pelo carinho de sempre. Você sabe que você também mora aqui. E assim, eu estou muito feliz de estar aqui nesse dia, né, nesse dia tão significativo, de estar justamente nessa universidade. Uma universidade a qual eu guardo, assim, tenho um reconhecimento, né, e tenho um agradecimento muito grande, porque justamente foi através, né, da editora Mulheres que foi publicado essa tradução da Cidade das Damas, também com a contribuição desse programa, né, de tradução da UFSC, e em colaboração com Karine, que foi publicada a tradução linda que ela fez com o professor Alder, né, sobre as doenças das mulheres. Então, assim, eu tenho um agradecimento muito grande. Para mim é muito importante estar aqui com vocês, dividindo, né, essa conversa. Vou falar que é uma conversa. Falei com a Karine, estava falando antes, que há um ano, em comemoração também a esse dia, a essa semana, né, de comemoração de lutas, né, das mulheres, eu estava em Cascavel, aí no sul também, e assim, e trouxe de lembrança essa xícara linda, que eu acho que representa muito do que a gente está fazendo hoje, né? Essa luta que também tem a ver com esse repensar do cânone, esse repensar dos livros, das epistemologias, né? Nesse movimento decolonial. Então, para mim, é um prazer e uma honra muito grande estar aqui, né, nesse dia e com a companhia de Karine e de vocês todas. Agradeço a presença. Estamos realmente num momento muito difícil, um contexto difícil em relação às mulheres, em relação de ordem sanitária também, né, a inércia, né, dos nossos representantes, dos nossos governantes, e realmente é importante que essas iniciativas. Então, agradeço muito, parabenizo Karine e o grupo, né, de estudos feministas e de tradução aí da UFSC, né, por essa iniciativa. Eu vou iniciar, vou compartilhar aqui, preparei alguns slides. Eu queria só antes, Karine, perguntar quanto tempo, mais ou menos, o que você acha? Porque Luciana, aí eu posso... Pode falar, eu acho que 1 hora, se alguém Pronto. tiver aula depois, enfim, mas... E aí eu queria deixar um tempinho também para a gente fazer esse debate no final, eu acho que é interessante. Então, eu preparei alguns slides, né? Não sei se vocês estão conseguindo visualizar aí. Sim. Sim? Ótimo. Eu estou vendo aqui. E é bom que eu estou vendo aí ainda. 2 carinhas, pelo menos estou vendo. Então, eu sugeri, né, esse tema, Crime de Prisão e a Querelle des Femmes, o despertar da consciência feminista, e proponho a seguinte organização, né?
dividir em 3 blocos. Um sobre Cristina, apresentar um pouquinho sobre ela, eu sei que vocês já conhecem, né? Então, assim, é retomar algumas coisas importantes. Em seguida, sobre a Querelle de Femme, também algumas observações, né? Coloquei a definição, características e exemplos. Pensar também a Querelle de Femme dentro desse universo, né, que é denominado tanto protofeminismo, tanto arqueofeminismo, e inclusive feminismo também por algumas historiadoras, né, pensadoras feministas, né, inclusive utilizando o termo feminista. Vou falar um pouquinho sobre isso. E, por fim, a consciência feminista, né, que eu acho que seria entender a Querelle de Femme dentro desse projeto, né, de consciência feminista, de introdução, né, a uma consciência feminista, e a partir, né, dessa perspectiva e epistemologias decoloniais. Então, eu friso muito essa questão do decolonial, porque essas atividades, essas redes, né, de conexões que a gente estabelece, eu identifico como uma prática, né, como uma pedagogia decolonial, no sentido de rever essa historiografia tradicional, né, de questionar também alguns termos, inclusive a Idade Média, né, a Idade Média, e identificar todo esse processo a partir de uma colonialidade do poder e do saber, né, que foi estabelecida justamente aí, né, a partir do século XVI, mais especificamente, mas que vinha sendo construído no final, nos últimos séculos da Idade Média também, né? A gente não pode esquecer, né, de toda essa movimentação contrária de recuo a alguns avanços, né, de perseguição a esse pensamento de mulheres, a essa atuação das mulheres na história. Então, vou dar início, então, sobre Christine de Pizan. E não tem como falar de Christine de Pizan sem também apresentar as iluminuras, né, que ela fazia questão de ilustrar em seus manuscritos. Por quê? Porque essas iluminuras, elas dizem muito da imagem que ela queria passar, né, para o seu público. Ela queria, né, ela tinha um cuidado muito grande, né, a gente considera também como uma espécie de editora de seus, né, uma precursora, né, desse trabalho de edição, ter o cuidado, né, com as iluminuras, o cuidado das cópias também. Então, muitas das cópias, né, ela atuou também como copista, né, de seus manuscritos. Então, eu vou falar daqui a pouquinho mais sobre essas iluminuras. Mas só retomando, Christine de Pizan é uma escritora, né, do século XIV e XV, coloquei aí datas aproximativas, mas que seus biógrafos, né, consideram, né, 1364, nascida em Veneza, é uma italiana, mas que foi morar logo cedo, acho que 4 anos, na França, a chamado, né, do rei Charles V, chamado o rei que chamou seu pai, um grande astrônomo, astrólogo, né, cientista italiano da Universidade de Bolonha, para atuar, né, na sua corte. Então, ela foi criança e toda a produção dela, vocês podem ver aí esses títulos, os principais títulos, é uma produção escrita em francês arcaico, né? E é uma produção muito intensa. Então, ela cresceu na corte, né? É importante a gente frisar isso, que mulher é essa, né? Que intelectual, como é que ela se tornou essa intelectual, não fazendo parte da nobreza especificamente, né? Mas esse contato que ela teve com a maior biblioteca naquele contexto, né? O rei Carlos V, depois, futuramente, ela vai fazer a biografia desse rei, e ela salienta bem isso,
né? Essa paixão que ele tinha pelo conhecimento. Era o rei sábio, segundo ela, Le Passage. E ela, a pedido de Carlos VI, né, vai elaborar a biografia, né, desse rei. E é interessante porque nas obras dela a gente vai observar que há também esse intuito de colocar um pouco sobre a sua biografia. Então, muita coisa que a gente conhece, que a gente sabe, é a partir das obras dela. Então, ela se autorrepresentava, tanto nas obras, né, relatando fatos da vida dela, mostrando um pouco essa percepção, mostrando, inclusive, uma mutação que ela teve de sexo. Ela fala que em uma das obras, Mutação de Fortuna, ela vai dizer que teve, né, que para superar as adversidades da vida dela, né, lembrando que ela foi viúva muito cedo, aos 25 anos, ela se tornou viúva, casou muito cedo, e aos 25 anos, com 3 filhos, ela teve que sustentar, né, os filhos e ainda uma sobrinha, a mãe. Então, ela teve que utilizar, né, que encontrar estratégias de sobrevivência, e foi a partir da literatura, dos seus escritos, que ela conseguiu sobreviver, né? Tem um filme muito interessante de 2009 sobre a vida dela. Está em italiano, não tem tradução, né? Não tem, mas é muito interessante, porque mostra um pouco, não a Cristina escritora, mas a vida de Cristina antes. Então, essas adversidades, a pobreza mesmo, né? Ela teve que lutar em vários processos para conseguir reaver alguma fortuna deixada, né? Pelo pai, né? E pelo marido, né? Então, a gente pode entendê-la realmente como essa primeira escritora de profissão. Ela sobrevivia a partir dos seus escritos, né? E ganhou realmente confiança, né, da parte de vários condes, né, da nobreza, e daí é que a gente observa o cuidado que ela tinha, né, na fabricação dos seus manuscritos, porque eram obras preciosas, né, e eram sempre ofertadas, né, a esses mecenas, né, para, em troca, conseguir a sobrevivência. Mas, então, aí, alguns títulos, né? Depois a gente retoma alguns. Acho que é importante a gente lembrar do último título aí, de Jeanne d'Arc, né? Porque é uma espécie de poema épico, né? Em que ela vai valorizar o heroísmo de Joana d'Arc. E é interessante porque é o primeiro escrito em francês, né? Na língua romana, não em latim, né? Escrito sobre Joana d'Arc, relatando um ponto de vista, né? E ela ainda em vida. Então, assim, é interessante ver a ousadia dessa escritora, né? De publicar, né? Sabendo que Joana d'Arc, um ano depois da publicação, essa obra, esse poema, foi escrito em 1929, e a gente sabe que em 1429, em 1430, ela faleceu queimada, né, viva na fogueira, né, acusada de heresia, de bruxaria, enfim, por conta das suas visões, né, dessa mística e dessa força e questões políticas, lógico, né? Então, é interessante a ousadia, né, mostrar essa ousadia de Cristina de Pizan, nesse sentido de relatar, de atuar como crônica, né, de relatar esse cotidiano, algo que ela poderia estar sendo implicada também, né? Mas certamente, ao escrever um poema em uma língua com maior poder de alcance, né? Ela correu risco, né? Mas ela estava também passando um determinado ponto de vista, uma determinada perspectiva contrária, inclusive, à grande parte da nata intelectual da sua época, né? Então, um pouquinho dela, e essas iluminuras, eu acho que retrata bem essa ideia de uma mulher
intelectual, né, junto com seus livros, junto no seu escritório. Então, esse escritório ele vai aparecer em vários manuscritos, né? O escritório, essa cabine, esse quarto só dela. É interessante a gente pensar, né, um pouco como Virginia Woolf, né, a necessidade desse quarto, né, desse espaço, um espaço de produção, né, um espaço para as mulheres, um espaço seu. E ela reivindicava isso, né, pelos escritos, pelas iluminuras também. Também interessante a gente observar aqui nessa segunda iluminura essa relação de autoridade que ela se coloca, como ela se coloca nas iluminuras, né? Ela não está simplesmente debatendo com os clérigos aí, ela está debatendo uma posição hierarquicamente superior. Ela que detém o livro, ela que tem o livro, ela que tem o saber e ela que está, de certa forma, mostrando, indicando, né, e passando seu conhecimento, e os clérigos debatendo, escutando, né, o que ela tinha para passar. Então, é interessante a gente observar isso como leitora, essa autoridade, né, e como escritora, né? É bem nítido nas iluminuras dos seus manuscritos. E ela também é a introdutora da Querelle des Femmes, né? Para muitos pesquisadores, né, a marca, né, desse movimento, né, desse debate que aconteceu durante séculos, né, a partir do século XV até o século XVIII para alguns, até o século XIX para outros, né, esse movimento foi iniciado, né, a partir das obras de Christine de Pizan. Então, eu coloquei uma pequena definição, eu achei interessante, né, para a gente começar, né, a pensar essa Querelle des Femmes. É de Margaret Zimmermann, uma alemã da Universidade de Berlim, que tem um trabalho maravilhoso sobre a escritora, que fez a edição crítica da obra A Cidade das Damas, né, e faz parte da Sociedade Christine de Pizan. Então, ela fala o seguinte: a Querelle des Femmes é um debate em torno de diferentes conceitos de gênero, portanto, construções socioculturais do masculino e do feminino, uma luta entre a caneta ou o pincel, de textos ou de imagens. Este debate é um fenômeno europeu que se estendeu do início do século XV ao século XVIII. Uma de suas principais características, os textos muitas vezes dialogam uns com os outros, um texto respondendo ao outro. Então, é uma definição bem objetiva, né, onde ela já apresenta essa característica principal, que é o fato de um texto responder ao outro, né? Então, um texto, geralmente, um texto de crítica contra as mulheres, né, vai ser respondido por um texto de elogio, né, de reconhecimento pelos feitos das mulheres na história. Então, essa é a característica principal. Veja, aqui ela coloca século XV ao século XVIII. Né? Como eu falei, alguns também consideram a partir do século até o século XIX. É o caso, por exemplo, né, dessa obra aqui, que eu vou tratar posteriormente, né, que é a criação da consciência feminista, da Idade Média até 1870. Né? Então, ela vai identificar um período mais longo, né? Considerando que, a partir desse finalzinho do século XIX, a gente já vai ter aquelas ondas, né, identificadas no movimento feminista, a primeira onda do movimento sufragista. Então, ela considera que até aí houve realmente esse debate da querela das mulheres. A gente pode até questionar que continua. Né? Joan Scott, por exemplo, tem um artigo interessante sobre, se chama A Querelle des Femmes no século XX, onde ela vai, no final do século XX, onde ela vai trazendo alguns debates em torno da questão do movimento feminista na França, e, com reivindicações em relação à paridade nos meios profissionais. Então, todo esse movimento, de certa forma, continua, de um lado, uma posição conservadora, né? Então, artigos conservadores, onde vai
identificar a mulher precisa ganhar menos, porque ela falta muito, por conta da questão da maternidade, enfim, que a gente conhece tão bem agora nesse contexto de retrocesso que a gente vive, né? Então, se a gente for parar para pensar, é algo que continua, né, de certa forma, né, esse debate. Hoje a gente está aqui discutindo sobre esses movimentos das mulheres, as lutas das mulheres desde a Idade Média. Em outros locais, a gente vai encontrar outros debates, né? E a necessidade das mulheres pegarem arma, das mulheres ficarem em casa, se concentrarem no seu lar, né? Com a única função da reprodução. Enfim, então a gente sabe que esse debate, de certa forma, ele pode ser contemporâneo também, infelizmente. Mas, então, falando especificamente desse início da Querelle de Fana, a gente vai ter, né, esse primeiro, né, que seria, deixa eu voltar, a primeira obra, que foi escrita em 1399, que é um longo poema, uma epístola, né, uma epístola rimada, muito bonita, né, chamado L'Épître au Dieu d'amour, a Epístola ao Deus do Amor, né, de 1399, onde ela vai, a partir dessa obra, né, ela vai responder justamente a valorização dessa obra no seu contexto. É uma obra que é do século XIII, Le Roman de la Rose, né, escrita primeiro por Guillaume de Lorry, e depois a segunda parte, com uma perspectiva diferente da perspectiva adotada por Guillaume de Lorry inicialmente, né, de valorização do amor cortês, né, idealização da mulher. A gente vai encontrar uma posição contrária, né, de Jean de Meung, uns 50 anos depois, né, explorando, desvalorizando as mulheres, retratando como não dignas, não fiéis, né, e vários defeitos, apontando os vários defeitos das mulheres, e objetificando as mulheres também, né, colocando de maneira, do ponto de vista da sexualidade, né, tratando como objeto, né, sexual. Então, ela vai, Jean de Montreuil, né, um intelectual também, no século XV, escreve um texto sobre, valorizando essa obra, né, que teve um impacto muito grande, era uma espécie de best-seller na época, né, foi muito utilizada pela escolástica, né, nessa identificação e na justificação de distanciar as mulheres do ensino, né, das universidades. Então, foi realmente um texto muito utilizado, né, porque lá ele vai elencar vários defeitos, né, justificando a inferioridade feminina. Então, Jean de Montreuil era um desses clérigos que escreveram a favor. E ela vai responder escrevendo esse epístola ao Dieu d'amour. Ela escreve essa epístola, né, em reação, né, a esse colega, né, intelectual, que valorizou, né, essa obra de Jean de Montreuil. E ela coloca não só essa obra, mas ela vai colocando exemplos de Ovídio também, de Aristóteles, né, de outros pensadores, né, que contribuíram nessa visão misógina em relação à mulher. E, a partir daí, nasce um debate, uma troca de cartas, né? Então, em reação à obra de Christine de Pizan, outros escritores vão tomar posição contrária, e ela vai ter também seus defensores, né? Já são também os defensores, né? O diretor da Universidade de Paris vai defendê-la, né? Então ela encontra esses defensores, né? E um conjunto de cartas trocadas durante 1400 e 1402, né? Ela faz uma espécie de coletânea e vai oferecer à rainha, né? Então, e coloca no início, no prólogo, né, que estaria encerrada a querela. Agora, eu acho que vou me preocupar, né, segundo ela, vou me preocupar com coisas mais importantes, né, e vou encerrar aqui a querela. Espero que você esteja a meu favor. Então, ela vai, uma súplica à rainha, né,
Então, tem todo um jogo de marketing, né? Eu acho que é bem interessante como ela faz, né? E ela fala que está encerrando, como se ela realmente tivesse autoridade agora de encerrar, né, a Querelle. Só que ela não vai encerrar, lógico. Ela vai continuar, aí é o início da Querelle. Né? E aí, logo em seguida, veja, em 1405, ela escreve esse livro, né, o livro de la Cité des Dames, o livro da Cidade das Mulheres, em que ela retoma, né, todos esses autores misóginos e ela vai encontrando argumentos, né, para desconstruir, né, essa visão misógina, não, que vem desde Aristóteles, que vem desde a antiguidade. Né? Então, é um livro que realmente talvez seja até mais forte, né, em relação a essa querela, a essa defesa das mulheres. Vou retomar depois um pouco mais sobre o livro. Outras obras, eu coloquei, eu acho que é interessante a gente, né, focar, são várias, né, como falei, são vários séculos, né, aí eu coloquei mais 3, para a gente ver bem, né, essa resposta. Né? Então, de um lado, Jaume Roig, né, um clérigo e médico, né, que escreve Espelho, o livro das mulheres, né, com essa posição, retomando essa posição aristotélica da inferioridade das mulheres. E aí, logo em seguida, Isabel de Villena, né, escreve a Vita Christi, que é uma obra espetacular, né, onde ela vai contar, dentro dessa tradição de obras Vita Christi, existiam realmente várias obras, né, com essa terminologia, com essa identificação, esse objetivo, né, de contar a vida de Cristo, né? Mas só que ela vai contar, na realidade, a vida das mulheres que estavam em torno de Jesus Cristo. Né? Então, ela começa no primeiro capítulo falando sobre uma mulher e ela termina falando sobre a mulher, sobre a mãe, sobre Madalena, sobre essas mulheres bíblicas. Né? Então, assim, é espetacular. E retomando em relação a cada ponto, né? Desconstruindo o discurso de Jaume Roig. E aí tem outras também italianas, né? Cortegiano, Orlando Furioso, né, de Ariosto, século XVI já, e Moderata Fonte, são 2 obras importantes desse período, né, Moderata Fonte e de Lucrezia Marinella, Bella Nobilità e Excelência delle Donne, né, e o mérito das donas, né, das mulheres. É impressionante como os títulos já mostram um pouco, né, essa defesa e esse ataque, né, como essa resposta de Lucrezia Marinella a Giuseppe Passi, né, e Doneschi di Feti, né, esses defeitos das mulheres. Então, é realmente esse jogo literário que é um jogo também político, né, de afirmação de uma posição, uma posição de intelectualidade das mulheres, né, através dessas obras serem publicadas, serem divulgadas, né? Então, havia um empoderamento das mulheres, né, nesse sentido, e realmente uma afirmação da autoridade delas. Então, é interessante porque não só mulheres entraram nesse jogo como defensoras, né, do gênero feminino. Homens também, né? Mas muitas delas criticavam. Então, por exemplo, Lucrezia Marinella, ela vai criticar, né, a participação de determinadas obras escritas por homens, né, nesse debate. E ela vai identificar, olha, parece mais que é uma maneira de encontrar mais proximidade das mulheres para garantir a autoridade masculina, para continuar garantindo a autoridade masculina. Né? Uma espécie de... É importante a gente prestar atenção no lugar de fala. É interessante a gente focar, né? Quem é que está sofrendo com essa misoginia literária, política. Né? Então, deixa as mulheres falarem. Eu acho que é importante esse movimento também, né? Esse movimento
movimento de tentar mostrar mais o protagonismo das mulheres e as mulheres como sujeitas, e não simplesmente sendo representadas, né? Então, é uma espécie de reivindicar essa autoridade, né? E essa participação enquanto autoras, né? De suas obras, né? Então, eu acho interessante essa discussão que vem tão cedo ainda, né? Que é algo que a gente tem hoje de maneira bastante mais reivindicatória, né? A importância do lugar de fala e dessa que o sujeito subordinado consiga falar, né? Eu acho que retoma um pouco essa discussão de Spivak, né? Pode o subalterno falar? E aí elas mostram, de certa forma, que sim, elas podem falar, né? Mesmo encontrando várias estratégias para poder serem escutadas, serem lidas, né? Então, um pouco, né, sobre esse histórico da palavra, né? Nesse artigo de Zimmermann, esse estudo que ela faz, ela retoma um pouco, porque às vezes a gente escuta falar muito, né? Querelle de femme e tal, mas ela vai recuperando um pouco esse sentido, né? De onde, o sentido mesmo do termo querelle, de onde é que veio e tal, qual o sentido no século XII, aqui está um erro, gente, coloquei 2, mas é 12, século XII, que seria essa ideia de contradição, de queixa jurídica, de causa. Né? No século XVI, há mais esse teor de disputa, de controvérsia, né? E aí alguns títulos vão refletir também nisso, né? A controvérsia do sexo masculino, a disputa, a guerra do sexo masculino com o sexo feminino. Então, assim, nos títulos a gente vai observar também essa mudança. Aqui, por exemplo, mais outros títulos, né? Le Grève des Dames, de Marie de Gournay, que já vai ser do século XVII, né? Essa queixa, né? Essa reivindicação das mulheres. A Mulher Heróica, de Jacques Bosque, a gente vê que há homens também produzindo, né, a favor. Les Dames Illustres, né? La Galerie des Hommes Fortes, também, de Hervé Lemoine. E Le Cercle des Femmes Savantes, que é algo interessante, porque retoma aquela peça de teatro famosa, né, As Mulheres Sábias, Les Femmes Savantes, de Molière, que também entra, de acordo com algumas pesquisadoras, né, entra também nessa querela. As Preciosas Ridículas, outra peça de Molière, né, desvalorizando, né, a linguagem rebuscada das mulheres de Précieuse, né, as mulheres do barroco, né, com aquela linguagem rebuscada. Então, e as mulheres do salão, né? Então, há uma resposta, né, o ciclo das mulheres savantes, sábias, né, nesse sentido. E no século X, no século XX, né, a gente vai realmente começar a utilizar o termo querelle, né, para definir esse fenômeno. Então, esse fenômeno era mais conhecido como debate literário, debate político, né, mas mais como forma de debate, né? E a partir do século XX, o início do século XX, é que a gente vai encontrar essa, de maneira mais evidente, né, o termo querelle se referindo a esse movimento. Então, aí tem alguns títulos, né, no início, né, eu trouxe de Kissinbar, né, sobre essa história dos feminismos de 1914 a 1940, então, nessa primeira metade do século XX, né, ela vai retomando alguns títulos, alguns estudos, né, que foram feitos. Né? Por exemplo, a obra de Marguerite d'Angoulême, de Navarre, né, Marguerite de Navarre, também conhecida, e a Querelle de Femme. Né? Então, vai sendo utilizado. E o que a gente conhece mais é a posição de Simone de Beauvoir, né, no Segundo Sexo, onde ela vai realmente utilizar, né, um termo e vai identificar como Christine de Pizan sendo a introdutora, né, dessa querelle. Também aqui eu coloquei John Kelly, né, onde é a mesma autora do texto Existiu Renascimento para as Mulheres, né? Aquele
aquele texto provocativo, né, bem interessante, instigante, né, onde ela vai fazer essa reflexão. O Renascimento foi para quem, né? Realmente, para as mulheres, a gente pode considerar como um renascimento, e retoma um pouco justamente dessa Querelle de Femme, né, desse feminismo, desse proto-feminismo. Né? Bem interessante esse texto também. E a própria Margaret Zimmermann, né, que é um texto de 1999, é esse que eu estou utilizando em relação a esse histórico do termo Querelle. E aí, só para identificar Simone de... tá, vou avançar um pouco, né? Estou vendo aqui, 9h50. Mas vou entrar logo para o terceiro. Mas veja, Simone de Beauvoir é interessante porque logo no início do primeiro sexo, né? São 2 tomos, né? Então, o segundo sexo, né? Ela vai introduzir, ela vai iniciar, né? Esse grande tratado filosófico, né? Que é o segundo, que teve uma importância muito grande, né? Para a crítica feminista. Ela vai falar o seguinte: hesitei muito tempo em escrever um livro sobre a mulher. Um tema irritante, principalmente para as mulheres, e não é novo. A querela do feminismo deu muito para falar. Então, ela vai identificar como querela do feminismo. E é interessante, porque ela já inclui e já faz esse link, né, com essa movimentação do movimento sufragista, né, recém debatido, né, na época, e realmente eu acho que identificar como um galho, né, como algo voltado realmente para o feminismo é interessante. Por quê? Porque o termo ele não diz muito, querelle de femme. Seria uma guerra entre as mulheres, porque há realmente confusão. Zimmermann, nesse artigo, ela faz até dá alguns exemplos assim, de confusões. O termo não traz ambiguidades, né? É uma guerra só de mulheres. A gente sabe que homens também escreveram nesse debate, né? Nessa querela, participaram, não era só de mulheres, era em relação às relações de gênero, né? As relações. Então, é algo mais forte do que simplesmente falar querelle de femme. E aí ela vai identificar, pela primeira vez, ver-se uma mulher pegada à pena para defender o seu sexo. Que Saint-Pézan ataca vivamente os clérigos em L'Épître d'Amour. Alguns clérigos imediatamente se levantam para defender Jean de Meung, mas Gerson, guarda-selos da Universidade de Paris, apoia Christine, redige em francês seu tratado a fim de alcançar um público mais amplo. E que se intervém de novo. Então, assim, é interessante que, né, esse reconhecimento, né, de Christine de Pizan como introdutora, né, dessa querela. E aí a gente vai citar, né, a gente vai incluir, né, e vai identificar tanto como protofeminismo como arqueofeminismo. Protofeminismo talvez seja um termo que a gente utiliza mais, que a gente conhece mais, né? Coloquei aqui também uma pequena definição, né? O protofeminismo abarcaria, então, um conjunto de obras, ideias e personagens históricos que foram resgatados pelo feminismo como precursores, mas que não chegam a formar um corpo sistemático de textos ou um modelo teórico e coerente de pensamento. É bom a gente lembrar que a crítica feminista ela é bem mais recente, né? Do 1980, 1990, né? Que a gente vai identificar realmente como esse pensamento, né? Essa sistematização, né? De uma crítica, que a gente pode identificar como uma crítica feminista. Né? Antes a gente tinha os movimentos, né? Os ativismos, que a gente não pode deixar para trás, né? Mas que esse corpo sistemático de textos a gente vai encontrar, né? Modelos teóricos a partir de 1980. Mas ele já identifica a Cidade das Damas também dentro desse protofeminismo. Né? E tem essa definição que eu gosto muito, né? Não sei se dá para ver, para mim é que fica aparecendo aqui a janelinha, deixa eu ver se eu tiro aqui. Eu tenho o escaneado, né? Então, com preguiça de digitar, coloquei aí a imagem. Mas eu acho importante esse trechinho do
do prólogo, né, do filósofo Maxime Rovert, né, sobre o arquefeminismo. Um livro recente, mas muito importante. Fala o seguinte: esse neologismo tem 3 funções. Primeiramente, marcar de forma clara a diferença entre o arquefeminismo e o feminismo, propriamente dito, mulheres e homens que empregam esse termo para designar a si próprios desde o século XIX. Em segundo lugar, para evitar o termo protofeminismo, por vezes empregado pelos historiadores, que não é o nosso caso, em carinho que a gente utiliza, mas por vezes empregado pelos historiadores, que tem o inconveniente de dar um fim à história e de ignorar as especificidades do movimento compreendido entre os séculos XVI e XIX. E aí ele não considera o século XV, né? Então, mas enfim. Por fim, para enfatizar que arquefeminismo não é apenas uma forma antiga de feminismo, que diz respeito às sociedades diferentes da nossa, não industrializadas, não capitalistas, mas também que os textos desses autores ainda estão em processo de exumação, sendo lentamente retirados dos fundos das bibliotecas por numerosos pesquisadores, pesquisadoras, em um trabalho similar ao de arqueólogos, e que a maneira pela qual se desenvolve esse terreno de estudos está diretamente ligada aos métodos que empregamos para analisar esse tipo de feminismo. E eu acho que 2 coisas importantes aí, essa ideia de identificar feminismos no plural, identificar que o arquefeminismo não é só uma forma antiga de feminismo, né? Era um feminismo que dava conta das demandas, né, das causas, da pauta da sua época, do seu contexto, né? Então, a gente não pode exigir, né, olhando para esses textos, né, a partir do nosso olhar, né, século XXI, querer encontrar lá, né, essas mesmas pautas que a gente tem, né, essas mesmas defesas, reivindicações que a gente encontra no feminismo atual. Não, né? Mas eu acho que é interessante isso, e interessante que ele coloca no final a gente utilizar, né, essas ferramentas, né, desse conceito de arquefeminismo e da crítica feminista mesmo, a gente utilizar a partir, como arqueólogo, né, a partir do nosso lugar de fala, lógico, né? Então, com essas ferramentas atuais, a gente revisitar esses textos, né? Porque muitas vezes a gente não consegue. É dito, né, na academia, né, que a gente não pode fazer crítica à Idade Média, analisar textos literários da Idade Média através da crítica feminista, né? Então, acho que esse conceito de Maxime Rovert ajuda a gente a pensar, né, e justificar, né, esse nosso trabalho. E aí eu coloco mais uma, né, que é interessante, né, a gente identificar, né, é uma autora, né, de País de Gales. Isso aqui é um manuscrito de um poema chamado Poema à Vagina, né, um poema bem instigante. Eu coloquei aqui um trechinho só para a gente observar, né, o teor, né, desse poema, muito provocativo, né? Poema à Vagina, já pelo título, é a ode à vagina, e que está inserido dentro desse movimento da Querelle de Fama, né? Porque foi como resposta ao poema de um dos grandes, dos maiores, dos mais reconhecidos da época, poetas, né, do País de Gales, né, que escreveu o poema ao pênis. Então, imediatamente, ela também escreve a vagina e vai criticando esse olhar do poeta, que fala de outras, né, que não considera a mulher como inteira, né? Esquece o principal que ela fala. Vou ler só esse trechinho aqui, que é bem curioso, né? O poema é longo, mas ele todo escrito em disco, né, dentro do formato, né, de um gênero muito cultivado lá, e ela tem vários outros poemas religiosos, também provocativos, tem outros também provocativos, né? Mas esse é mais interessante. Então, vamos lá. O monte de Vênus, sob o avental, és um corpo de vigor ilimitado, um campo de vegetação perfeita. Eu declaro, a vagina é bela.
círculo de lábios largos é um vale mais longo do que uma colher ou uma mão. Um fosso para enterrar um pênis de 2 palmos, a vagina ali perto do rabo. Cantemos juntos para este duplo vermelho e os homens da igreja, santos, radiantes, quando puderem, nem vão se acanhar. Eles não perderão a chance de a dar de ofertar. Assim espero que sejam muito bem repreendidos. Todos vocês, poetas arrogantes, não ousem zombar. Deixe as canções para a vagina se espalhar, encontrar sua devida recompensa e celebrar. Moita adorável, Deus abençoe. Então, ela se dirige à vagina, né? Para defender e para criticar, né? Esse olhar, né? De alguns poetas, né? Que fala dos olhos, do cabelo, né? Mas não fala da vagina. Então, é um poema bem provocativo, né? E entra justamente dentro do século XV e entra dentro dessa querela. Né? Eu acho que é impossível a gente não lembrar, né, de algo muito provocativo também e muito dentro desse movimento de resistência, né, de mostrar, né, esse outro olhar, né, da mulher, essa fenda, né, essa construção, essa instalação que foi feita na Zona da Mata, né, aqui de Pernambuco, né, aqui próximo, e teve um poder muito grande de causar um debate, uma polêmica agora no século XXI, né? Então, eu coloquei aqui, eu acho que é interessante, né, a gente ver essa fenda, essa crítica a tanto feminicídio, né, a tanto objetivização das mulheres, do corpo das mulheres, né, e dentro desse movimento atual, né, de provocar, né. E coloquei aqui uma entrevista que ela deu dia 2 de janeiro, né, agora, em 2021, de Notari, né, que eu acho bem interessante, né, e ela intitulou essa obra de Diva. Em Diva, utilizo a arte para dialogar com questões que remetem à problematização de gênero a partir de uma perspectiva feminina aliada a uma cosmovisão que questiona a relação entre natureza e cultura na nossa sociedade ocidental, falocêntrica e antropocêntrica. Atualmente, essas questões têm se tornado cada vez mais urgentes. Afinal, será através da mudança de perspectiva da nossa relação entre humanos e entre humano e não humano que permitirá com que vivamos mais tempo nesse planeta e numa sociedade menos desigual e catastrófica. Né? Então, assim, eu acho que é algo bem forte que resume bem, né, a motivação da construção dessa obra. Né? Então, a gente vê uma reutilização justamente dessa provocação e a gente lembra de Audre Lorde, né, quando ela vai falar sobre o uso do erótico, o erótico como poder. Né? Da mesma forma que a gente viu lá a poetisa do século XV provocando e utilizando algo forte, né? Expondo aí, né? Essa ode à vagina, né? De maneira provocativa, com várias metáforas, né? A gente encontra também agora na atualidade de maneira bem forte, e eu lembro muito, né, dessa ideia de empoderamento do erótico. Então, nesse trechinho, né, Audre Lorde, que eu separei aí, ela fala: o erótico é há muitos tipos de poder, usados e não usados, reconhecidos ou não. O erótico é um recurso dentro de cada uma de nós, que paira num plano profundamente feminino e espiritual, firmemente enraizado no poder de nossos sentimentos impronunciados ou não reconhecidos. Para se perpetuar, toda opressão deve corromper ou distorcer aquelas várias fontes que há na cultura de oprimidos e podem suprir energia para a mudança. Para mulheres, isso tem significado a supressão do erótico como fonte considerável de poder e informação dentro de nossas vidas. E ela continua: obviamente, mulheres tão empoderadas são perigosas. A prova dessas várias mulheres queimadas, né? Acusadas de bruxaria, né? Porque detinham um determinado poder, né? Então, somos ensinadas a separar a demanda erótica de quase todas as áreas mais vitais de nossas vidas, além do sexo. Né? Então, esse entendimento de erótico como essa força vital necessária, né, para o empoderamento, né, trazer, né, a partir uma maneira de cortar, né, nessa sociedade patriarcal
de cortar toda essa relação com o erótico, a relação com o corpo, né? A relação com o prazer. E a gente pensa nisso tudo, né, a partir dessa epistemologia decolonial, né, no sentido de, como Catherine Walsh fala, né, na questão da colonialidade, pedagogia decolonial, ela vai definir o seguinte: essa proposta, essa perspectiva, essa pedagogia decolonial faz referência às possibilidades de um pensamento crítico a partir dos subalternizados pela modernidade europeia capitalista e um projeto teórico voltado para o repensamento crítico e transdisciplinar em contraposição às tendências acadêmicas dominantes de perspectiva eurocêntrica de construção do conhecimento. Então, identificando essa modernidade como o lado escuro, obscuro, a colonialidade como o lado obscuro da modernidade, né? Identificar essa modernidade como uma construção, né? Uma construção de pensamento, né? Um pensamento hierárquico e dicotômico entre homem e mulher, entre saberes erudito, popular, né? entre grupos, entre raça, né? Raça superior e inferior. Então, essa dicotomia, né? E também essa utilização justamente desses subalternizados pela modernidade. Então, a Idade Média a gente pode considerar também como um período que foi subalternizado, né? Pela modernidade. Essa construção do termo Idade Média é uma prova disso, né? Então, repensar os avanços e as conquistas das mulheres dentro dessa ótica, né, feminista é interessante, né, para a gente não cair, né, nessa ideia da modernidade, né, e instituir em relação a esse período medieval. Então, eu vou finalizar esse terceiro ponto, né, com a consciência feminista. Como é que a gente observa a partir de Gerna Lerner, né? Eu coloquei aqui esse livro aqui que eu falei para vocês, né? A Consciência Feminista em inglês, mas estou trabalhando com a tradução, né, para o espanhol, que é mais recente. Mas ela coloca o seguinte: ela faz todo um apanhado de várias atuações das mulheres, né, nesse período. O livro realmente é bem espesso, né? E no final ela vai considerar, ela vai resumir. E aí eu coloquei os 5 pontos, né, que ela resume em relação a essa consciência feminista. Primeiro, a percepção das mulheres que pertencem a um grupo subordinado e que, como membro desse grupo, têm sofrido injustiças. 2, o reconhecimento de que sua condição de subordinação não está determinada naturalmente, mas socialmente. 3, desenvolvimento do sentido de sororidade. 4, as definições autônomas das mulheres de seus objetivos e estratégias com a finalidade de mudar sua condição. E 5, o desenvolvimento de uma visão alternativa do futuro. Eu achei interessante, né, como ela resumiu essa ideia de consciência feminista, né, e como ela justifica em outros, justamente iniciando no século, na Idade Média. Se a gente pensar até a guerra do sexo, né, que foi feita ainda na antiguidade, né, a gente pode identificar como vários movimentos, né, que já despontava, né? Tem uma escritora também, Teresa Forcades, né, onde ela vai trabalhar com a teologia feminista, e ela identifica isso. Sempre que teve uma religião, uma teologia patriarcal, existiu também reações contrárias, né? E uma reação que ela fala de uma teologia feminista. E ela vai entrar também na Querelle de Femme aqui, né? Para identificar isso. Então, só para finalizar, eu coloquei alguns trechos de escritos de mulheres, né? Para exemplificar, para ilustrar, né, esses pontos elencados, né, por Gerna Lerner. Então, nesse primeiro, essa tomada de consciência, né, que ela coloca no livro da Cidade das Damas. Aliás, coloquei aqui um exemplo do Epístola de Amour. Interessante que, já nessa primeira obra da Querelle, ela fala o seguinte: se as mulheres tivessem escrito os livros, bem sei que de fato seria diferente.
pois elas têm consciência de que são condenadas sem merecer. E se as partes não são repartidas por igual, os mais fortes pegam sempre a maior parte, o melhor para si. É interessante como ela já aponta para essa necessidade de escrever também, de fazer parte desse movimento de registro, né, de uma literatura, de uma história, né, de um pensamento. Né? Então, registrar seus pensamentos. Então, a primeira reivindicação que eu acho que é interessante, que parte dessa tomada de consciência, né, que a gente vai ver também na Cidade das Damas. Esse reconhecimento que não é algo natural, né? Não é algo natural, mas é algo construído, né? Fazendo justamente a gente pensar nessa ideia de construção, né? Relacionada à construção do sexo a partir de uma cultura, de uma sociedade. E aí eu coloquei aí um trechinho da Cidade das Damas, né, do primeiro livro. Se fosse hábito colocar as meninas na escola e comumente eles ensinassem as ciências, da mesma forma como se faz com os meninos, elas aprenderiam e compreenderiam tão perfeitamente as sutilezas de qualquer arte e ciências como eles. Né? Eu acho que é relevante a gente lembrar que essa obra já tem vários manuscritos dela, né? Várias cópias. Ela tem tradução ainda no século XV para o inglês, para o holandês, né? Para o português, não da Cidade das Damas, mas do livro dos Três Virtudes. Então, assim, a obra de Cristina de Visão, ela circulou de maneira muito intensa, né? Então, a gente pode entender também um movimento de, de, essa, de, de alcance muito grande, né? Que as ideias dela podem ter tido. O 3, né, o ponto 3, essa questão da sororidade, né, que, lógico, vários movimentos, movimento negro, indígenas, os movimentos, né, o pensamento africano também, de outras mulheres, né, que não se sentiram contempladas, né, nessas ondas, nas 3 ondas, né, ou nas 4 ondas, né, do feminismo branco, o eurocêntrico, digamos assim, mais tradicional, né, critica, né, essa ideia da sororidade, mas entendendo essa sororidade, né, como algo importante, né, de que o empoderamento feminino ele não se dá de maneira solitária, individual, né, ele se dá de forma coletiva, pensando nessa construção de redes de apoio, né, que agora, né, nessa 4ª onda que a gente está vivendo, está muito presente essa reconexão com a natureza, essa reconexão, essa sororidade, né, entre as mulheres, desconstruindo esse pensamento que foi estabelecido dentro desse sistema patriarcal, que as mulheres são competitivas, que as mulheres não se entendem, né, que é uma estratégia também, né, de desestabilizar esses laços, né, afetivos de apoio. Então, eu dei aqui, coloquei exemplo, o prólogo, né, de Trótula, né, do Tratado Médico sobre as Doenças das Mulheres. Eu acho muito interessante que ela mostra de onde surgiu essa motivação de construir, né, um tratado que é mais voltado para a saúde das mulheres. E aí ela coloca como esses órgãos femininos estão posicionados em um lugar mais íntimo, por pudor e pela fragilidade de sua condição, elas não ousam revelar ao médico as aflições das suas enfermidades. Por tal motivo, eu, tendo compaixão pelas suas desventura e particularmente não coloquei lá, mas assim essa cortou aí alguma coisa, mas eu acho que é interessante a gente pensar, né, esse prólogo, né, para frisar bem essa motivação, né, esse espírito de sororidade, de ajudar, né, as mulheres, ela enquanto médica, né, de observar, e a gente sabe do teor transgressor que aparece, né, nesse tratado médico. Depois a gente pode falar mais um pouquinho com Karine, a nossa tradutora. Então, o ponto 4 é essa ideia das estratégias, né, como finalidade de mudar a sua condição. A gente não pode deixar de falar das beguinas, de movimento, né, de mulheres que não baixaram a cabeça ao clero, ao alto clero, construíram essa espécie de cidade, comunidades, né,
femininas, de mulheres, né? Não queriam realmente a questão do voto, né? Elas viviam a sua espiritualidade relacionada com essa reivindicação, né, de comunicação direta com o divino, sem passar pelos dogmas, né, por esses rituais da instituição, né, religiosa, né, da igreja. E eu acho que é interessante, né, é uma forma de autonomia, né, de viverem, de não dependerem de alguma ordem, né, e elas viviam do seu próprio labor, né? Na medida em que eram professoras, copistas, dirigiam fábricas, sapateiras, né? Costureiras. Então, assim, havia e tradutoras, né? Então, teve um alcance muito grande, né? Nos últimos séculos do, da Idade Média, né? Século 13, 14, 15, elas tiveram realmente um alcance muito grande, né? Traduzindo Bíblia, então, assim, realmente levando a palavra, cuidando dos doentes, né? Então, havia realmente uma ideia de sororidade e uma ideia também, uma estratégia, né, de mudar a sua condição, de submissão em relação à hierarquia clerical. E o desenvolvimento de uma visão alternativa do futuro, eu acho que a gente não pode deixar de pensar na obra Cidade das Damas, né? Como essa construção metafórica, uma construção utópica, não é? E uma alternativa, quer dizer, uma construção feita a partir do protagonismo das mulheres, né? E nessa Iluminura a gente observa bem, né, essa ideia, né, de construção de processo, né? E de busca por uma sociedade diferente. É interessante que ela sempre coloca essa ideia de que são as mulheres do passado, do presente e do futuro, né, que vão estar reunidas, né, nessa cidade metafórica, nessa cidade utópica, e ela ressalta várias qualidades, várias virtudes das mulheres. Não é apenas a virtude moral, né? Não é a santificação, mas a força, né, né, a força da Amazônia, a habilidade em administrar, né, a intelectualidade, o dom artístico. Então, são várias virtudes, né, que são ressaltadas e que fazem entrar nessa cidade, ela construir essa cidade, né, em defesa desses ataques misóginos das obras de filósofos, de médicos, de literatos, tal. Então, também uma outra ideia de uma visão alternativa do futuro, eu coloquei aí toda os tratados de Hildegard de Bingen, né, do século XII, que é uma mística, uma abadesa muito poderosa, e é interessante, né, todas essas qualidades que ela tinha como mulher compositora, pintora, médica. Era uma abadesa, né, que se comunicava com o Papa na época, né, e que tinha realmente uma das mulheres mais poderosas do século XII, né, e essa relação com a natureza que eu considero como uma visão alternativa de futuro, né? Essa identificação do ser humano com o cosmos, né? Essa cosmovisão, uma ideia de como uma precursora realmente da abordagem holística do ser humano e da natureza, né? O que o ser humano provoca no cosmos, né? Ele vai ter uma resposta, né? Essa ideia de uma ecologia integral, né? Então aí eu coloquei essa iluminura que ela mesma fazia, né? Enquanto pintora, que está pequenininho, mas não sei se vocês conseguem ver, existe essa natureza aí, esses homens e mulheres, né? Junto com a natureza, trabalhando, descansando, tocando. Então, ela falava a importância de um equilíbrio, de uma harmonia na sua ecologia, né? No sentido desse jardim em casa, é preciso você cultivar, conhecer as plantas, conhecer as pedras, conhecer a natureza, né, para viver em harmonia. Então, e esse equilíbrio do cotidiano, eu acho extremamente importante, que é retomado atualmente, né, pela ecocrítica feminista,
né? E essa ideia do bem viver, né? Aqui latino-americano, né? Essa harmonia com a natureza e a harmonia, o autoconhecimento e o autocuidado, o cuidar do nosso corpo, né? O tempo de repouso, o tempo de trabalho, o tempo de lazer, o tempo de a arte tem um poder muito grande, né? Nesse cotidiano, né? Desse esse poder do bem viver, né? E eu finalizo, né, com essa ideia, eu acho que é algo que eu gosto muito, né, esse termo, do imaginar mais o ativismo, né, que foi cunhado por Joan Ara, né, uma feminista escocesa, tá ela tem alguns livros publicados, né, publicou agora um artigo no nosso livro sobre utopias sonhadas, que foi publicado em 2019, e ela trabalha com literatura utópica, né. Eu gosto muito, né, vou ler aqui a citação dela. A cunhagem destina-se a sinalizar uma relação positiva e eficaz entre criar e compartilhar visões de um mundo melhor, que é possível, e ser movido por essas visões para realizar ações práticas. Sugere que valorizemos a imaginação como processo ativo de elaboração de uma visão que necessariamente acompanha uma ação no mundo, compartilhando-a com uma comunidade de ideias. A temporalidade desse relacionamento pode variar. Nossas visões compartilhadas podem emergir das ações que tomamos ou podem coexistir ou ser co-criadas. Mas o ponto importante é que não consideramos a prática de imaginar como simplesmente escapar ou fugir do mundo. Então, essa ideia de a arte, a imaginação, né, elas sirvam também de inspiração para o ativismo, né? Então, e o ativismo, ela também inspiração para a arte, né? Então, é essa troca e essa conexão, estar no mundo atuando, né? Como sujeitos, né? Então, é essa ideia, eu coloquei algumas referências, né, que eu queria finalizar, né, considerando esse trabalho que Karine Simone faz, né, que eu procuro fazer aqui também, né, de imaginar também essas antologias, né, de mulheres protofeministas. Eu acho que tudo isso é uma forma da gente ser ativas, né, e de se espelhar, né, também pelas lutas, pelos pensamentos dessas mulheres, né, e aprender com elas também. Então, finalizo. Muito obrigada. E aí eu fico aberta, né, para a gente continuar debatendo aí. Acho que ultrapassei muito, Karine, desculpa. Não, aqui eu estou tentando me conectar. Tá ótimo, Luciana, muito Deixa eu obrigada. Eu tirar só pediria aqui. para você, talvez, isso. Então, puxa, Luciana, eu fico realmente muito grata, assim, acho que você fez um percurso belíssimo entre intercalando, enfim, conhecimento histórico, literário, é, conceitual, né, teórico. Então, todas essas intuições que essas mulheres também trouxeram e com as quais elas agiram, também você trouxe para o campo da teoria, né? E isso nos faz colocar muito mais e ainda mais o pé, né, no nosso tempo e nas mudanças que nós somos capazes e devemos fazer, né? Então, acho que essa é uma oportunidade ímpar, né, que a gente tem de refletir, de conhecer, e eu fico pensando, né, por exemplo, no âmbito dos nossos currículos, né, que são essencialmente eurocêntricos, né, e masculinos, né, então eu acho que é uma oportunidade também que os alunos e as alunas têm de pensar essas questões e de como a gente pode agir. Mas eu também não quero me estender muito, teria várias questões para comentar, para falar, mas eu vou deixar o público, né? Primeiro ver quem tiver alguma pergunta, e eu já vou passar aqui, vou abrir a sessão de perguntas, então, com a colocação da professora Marie, que teve que sair, e ela diz o seguinte: Luciana, muito obrigada pela palestra instigante e muito interessante, parabéns. Você é a tradutora de Christine de Pizan e traduziu recentemente um texto da Christine para uma antologia de textos protofeministas escritos por mulheres até o século XIX. Se puder falar da tua experiência com a tradução de Christine em português e talvez falar desse projeto maravilhoso das antologias.
enfim, estamos Ok. solicitando aqui o Ela ainda está teu aí, lado tradutora, então. Marie já saiu. Eu Já acho muito saiu. legal, né? Depois Porque vai é um ficar gravado, ela projeto, vai assistir. joia, é um projeto lindo, que foi uma iniciativa da professora Karine Simone, né, de uma coleção com essas mulheres, né, com textos protofeministas. Então, Isso, vai o meu iniciar é com só para a... é um trabalho que foi pensado junto com a professora Ana Maria Chiarini, da UFMG, e da professora Andréa Guerini, da UFSC. Então, só para tirar a exclusividade, que não foi só eu que pensei, enfim. Mas, desculpe, pode continuar. E eu acho interessante porque essa rede que eu acho interessante, Karine, essa rede, né? E aí a gente vê a importância, né, dessas várias vozes, dessa articulação. Então, a proposta é maravilhosa, né, de colocar, uma coleção, né, onde, acho que ela pode falar melhor do que eu, mas assim, são antologias de textos protofeministas, né, desde a Idade Média, em italiano, o primeiro volume, depois em francês, depois em inglês, depois... Então, há uma riqueza, né? Essa oportunidade, né, de ser lançado, de ser disponibilizado uma coleção com esses textos, né, de mulheres protofeministas. Esse pensamento, acho que é interessante porque a gente vai observar esse percurso, né, dessa consciência feminista, né, a partir dessa coleção. E Marie, né, que estava aqui, ela é uma das organizadoras, né, desse volume em língua francesa, né, eu, ela e Germana, lá da UNB, né, estamos organizando, né, com textos, né, dessas mulheres. A primeira é a Cristina Pizão. Então, já traduzi para o português, né, foi publicado pela editora Mulheres, como o Karine falou, A Cidade das Damas, né? E agora a gente está traduzindo, eu e a professora Ria Lemaire, né, que é uma grande estudiosa, né, é tradutora também, e é uma grande pensadora crítica feminista, né, que trabalha com a ideia de matrimônio, que era um dos termos que também a gente vem colocando dentro dessa perspectiva decolonial, de repensar as epistemologias, né, eurocêntrica, e o matrimônio, esse percurso do matrimônio como algo que ficou antes considerado como esse conjunto de saberes de mulheres, né, que eram transmitidas de geração em geração, e o legado das mulheres, né, material e imaterial, ele foi, antes, o termo era também considerado assim como patrimônio, né, para determinar justamente esse legado masculino, mas, ao longo do tempo, do século XVI, na modernidade, ele vai sendo apagado, né, e dando ênfase apenas à ideia do matrimônio, né, como casamento, que é o termo que a gente conhece hoje, né? Mas eu acho que é interessante, e ela está fazendo esse trabalho de tradução comigo do Épître d'Amour, né, que é considerado o iniciador, né, como eu falei aqui, da Querelle des Femmes. Então é isso, eu acho que é um trabalho que eu tive no doutorado, né, a traduzir essa obra, surgiu também de uma inquietação, eu como pesquisadora desse período medieval, né, tendo desde a graduação, eu fiquei muito instigada em ver tanta produção de homens, de escritores, de poetas, nas antologias, e nada de mulher. Então, a partir daí, essa ideia de buscar uma escritora, né, que sintetizou na época, 2020, 2002, 2003, não tinha pouquíssimas coisas sobre ela, né, disponíveis, e foi aí essa minha necessidade de ir fazer esse doutorado de sanduíche na França, né, para ter contato com as obras dela, com textos sobre ela, porque eram mínimos assim que a gente tinha disponíveis, né? E lá encontrei realmente assim, né, muita coisa, muito material, e tive acesso ao manuscrito, né, que eu queria ver justamente esse manuscrito. E a transcrição, né, a transcrição do manuscrito, por facilitar. E outras traduções. Então, trabalhei também
cotejando com a tradução para o italiano, Patrícia Carafe, uma tradução onde tinha também a transcrição, né, do manuscrito, que é praticamente idêntico, né, ao manuscrito de Halley, da obra da Cidade das Damas. Então, foi muito importante para mim ver essa tradução. Então, alguns termos foram decisivos, por exemplo, Cidade das Damas. Nas outras traduções, a tradução para o catalão, a tradução para o espanhol, né, foram traduções baseadas na tradução francesa, francês moderno, né, 1980. Então todas elas, né, o termo Cidade das Damas foi conservado na língua, damas, né, e não senhoras, né? Então, algo que às vezes me perguntava, mas por que você não coloca? Ela fala não só das mulheres da nobreza, mas ela fala também de outras classes, né, de outros grupos sociais, né? Então, seria mais as mulheres, por que não colocar as mulheres, né? Mas eu achei interessante conservar, né, como nas outras traduções também, o termo damas, porque eu acho que mostra um pouco a ideia que ela quis, né, trazer. Ela vai resgatando as várias virtudes femininas, nos seus variadas qualidades, mas ela vai resgatando, né, as damas. E também eu acho que era uma reação, dentro daquele contexto misógino, né, como as mulheres eram tratadas, como submissas, como menores, né? Também eu acho que ela foi muito influenciada por Boccaccio, né? As mulheres ilustres, onde ele coloca as mulheres ilustres, mas no prólogo ele vai identificando qual a razão. Ele queria mostrar várias mulheres ilustres que tivessem defeito também, que tivessem cometido crime, que tivesse algo excepcional. E não foi a ideia, né, de Cristina de Pizan. Foi identificar, né, as várias virtudes das mulheres. Então, damas, realmente. Então, isso só para falar desse processo de tradução, que às vezes a gente encontra assim, né, se depara com alguns termos, né, e a gente precisa escolher, né? Eu acho que é isso, né? Eu acho importante agora a gente ter um pouco também do Epístola d'Amour, né, da obra de Cristina. Uhum. Muito Então, interessante isso, né, Luciana, e eu vejo assim, na tua fala, eu ainda não li a tua tradução porque ela está esgotada, né? Seria o caso de fazer uma nova edição, quem sabe, né? Mas esse pensamento em comum, que eu acho que, pelo que eu consigo intuir aqui, né, ele teve início ali com a Christine, né, e que depois está também nos textos das italianas, das mulheres que escreveram na Itália, né? Por exemplo, isso que você colocou ali, né, da Christine, quando ela fala, né, da necessidade de ensinar as mulheres para que elas, né, exerçam as mesmas funções, tenham os mesmos direitos, enfim, né, isso também está lá na Lucrécia, que veio depois, né, e a Lucrécia fala explicitamente isso, né, precisa ensinar, deem para as mulheres as mesmas condições e até armas, né, que vocês dão aos homens e vocês vão ver no final quem é que tem mais, né, que consegue executar com mais propriedade. Então, a gente percebe, só para dizer, né, como esse pensamento também circulou no período e como criou, né, essas redes que você fala, né, que a gente procura construir hoje, na verdade, é uma, não sei, né, eu me sinto até inspirada por elas, né, nesse sentido, assim, né, porque elas dialogavam através dos escritos, né, de alguma maneira, do pensamento, enfim, né, das leituras que faziam. Eu consigo perceber isso, né? Acho que a gente já conversou, inclusive, sobre como elas citavam, por exemplo, a Lucrécia, nesse texto que eu traduzi para a antologia, ela cita mais de 100 nomes de mulheres desde a antiguidade, né? Então, ela vai falar dos filósofos e quem são os filósofos sem as mulheres, e ela cita todas as mulheres que assumiram as aulas dos pais, dos maridos, e assim vai, né? E isso você me disse que a Cristine também já havia feito. Exatamente. Então, por isso que eu Exatamente. Porque eu imagino acho que seja uma circulação, né, muito interessante. Exatamente. Eu acho que retoma, né? As outras autoras, né, dessa querela, eu acho que elas vão inspiradas, talvez, não é assim,
né, nessa primeira antologia de mulheres, nessa primeira história das mulheres, que, na realidade, a Cidade das Damas, a gente pode considerá-la, né, como uma espécie de história das mulheres, porque nela, Cristina Pizan vai elencar, né, mais de 100 biografias de mulheres, né, relatos de mulheres da antiguidade, da mitologia, né, mulheres da sua época, né? Então, são muitas. Quer dizer, há uma motivação, né, de fazer, de construir essa história das mulheres, né? Então, eu acho que é interessante, e como você bem marcou, né, observou nas outras obras, né, tem obras também, tem uma carta bem interessante em português, que também vai ser, um dos objetivos é retomar essas várias mulheres, né, escritoras, intelectuais, tal. Eu entendo isso também como uma espécie de sororidade. É uma maneira, né, delas estarem presentes, né, nas obras, né, serem difundidas, né, já que a literatura, o cânone patriarcal, né, não as levava em conta, né? O pensamento delas, né, a produção delas não eram citadas, não eram consideradas. Então, é uma maneira, né, de retomar esse poder de construir uma genealogia. Eu acho que é importante isso, né? Essa busca por uma genealogia um pouco, né, a ginocrítica, né, que a Elaine Schotter fala, né, essa construção, essa busca de criar, né, de construir uma genealogia, né, de escritoras, né, de mulheres. No caso delas, não seriam só escritoras, seriam mulheres atuantes, né, de alguma forma na sociedade. Várias qualidades, vários, várias formas diferentes, né? Por exemplo, ela vai citar Safo, né? Mas não, justamente porque não tinha muitas obras escritas por mulheres, né? Antes, né? E eu acho que ela quis dar ênfase, né, a esse protagonismo na história, né, da sociedade. E talvez até eu fico pensando na biblioteca de Charles Sand, talvez não tivesse também essas obras, porque se a gente pensar, a Trótula já circulava há muito tempo, né? E ela não cita, não está na Cidade das Damas. O Tratado de Trótula, né? Reconhecido, tal, ela não cita. E Delgado Bingen também não, uma grande abadesa, certamente ela é Heloísa. Então, algumas mulheres a gente fica se perguntando por que ela não, por que não está lá na Cidade das Damas, né? Então, tem essas. Talvez tenha circulado de outra maneira. Por exemplo, o pai da Lucrécia, ele era um médico e ele publicou um texto com o título muito parecido com o título da Trótula. E eu ainda não tive acesso a esse texto, não pesquisei, mas eu quero ver se eu consigo fazer isso, Bacana, porque eu tenho a forte impressão que é um daqueles que pegaram um texto e transformaram. Não, inclusive ele faz em dois, inclusive os dois livros assim, né? Um sobre as doenças e um sobre a beleza, igual, né? Nós temos a edição da Trótula, então é muito possível que ela nessa época ela já tenha sido jogada, enfim, né? Para os porões da história. Já é do século XVII. Não, acho que é o pai dela, né? A Lucrécia mas ali fica o século XVI, então XVII. Então justamente naquele momento em que ela de está. desapropriação da autoridade de Trótula, né? A desconfiança. E é um exercício. Eu gostei muito do termo, aliás, né? Arqueofeminismo, porque é o que a gente pode fazer, enfim, né? Deve fazer. Fica o convite também para os estudantes, as estudantes que desejam, né? Trazer esses textos através da tradução. Seria um trabalho importantíssimo, belíssimo, né? E muito importante, né? Para a gente fazer circular essas ideias, né? Então. A tradução como esse ato político, né? Sim, sem dúvida, sim, né? Acho que entra também a tradução, as edições, essas editoras que estão divulgando também obras de mulheres negras, obras
feministas, né? Obras de cordelistas, né? Então, essa articulação, geralmente dirigida, né, por mulheres também, né? Acho que traz essa força, né? E entra dentro desse ativismo, né? Esse ativismo relacionado com o livro, né? Eu acho que é interessante como a importância do livro, a importância da escrita nesse contexto, né? De registro sobre esse pensamento, né? E eu acho que algo que continua agora, né? O machismo continua nas instituições da academia, né? Nos cursos, nossos cursos, né? No sentido de descartar, de não contemplar, né, de silenciar obras de pensadoras e de teóricas também, né? Eu acho que é algo assim, uma falha, algo que realmente não está resolvido, que a gente precisa, com mais ênfase, né, tentar incluir cada vez mais, né, obras de pensadoras, né, não só da contemporaneidade, mas da mesma forma que a gente trabalha com Maquiavel, que a gente trabalha com, né, com o pensamento de Santo Agostinho, de São Tomás de Aquino, a gente trabalha com Descartes, né, que a gente trabalha com Montaigne, e aí a gente tem que saber, com Rousseau, a gente tem que saber que mulheres também, né, elaboraram um pensamento crítico, né, em relação à educação, em relação à estética, né, em relação à filosofia, vários temas da filosofia. Então, é importante cada vez mais, né, a gente ter consciência desse pensamento, né, das mulheres enquanto pensadoras também, né? Não, autoras, lógico, né, eu trabalho no curso de literatura, então a gente está trabalhando com os livros, né? Mas eu acho que é importante a gente considerar, né, essa produção de mulheres, né, nos vários campos do conhecimento, né? E agora eu acho que o feminismo decolonial ele está enfatizando muito isso, né? A autoridade, né, dessas vozes subalternizadas por esse sistema capitalista, racista, né, sexista, né? Então, cada vez mais valorizar essas obras, essa produção de mulheres negras, de mulheres indígenas, né? Esses conceitos, esses novos conceitos que são colocados, a forma de construir esses conceitos também, né? Então, assim, eu acho que tem um avanço, e eu acho que é por isso que traz essa esperança, né? Eu acho que está tendo um avanço, mas que hoje é dia da gente comemorar as conquistas, né? Mais do que se dar conta, né, desse momento estranho. Estamos realmente em tempos sombrios. Assinei uma carta ontem, né, de algumas lideranças, não sei se circulou aí também, assinaram, em relação a esse momento que estamos vivendo, né? E essa carta, né, assinada por Frei Beto, Leonardo Boff, Chico Buarque, tal, várias lideranças, né? Iniciava com uma citação de Hannah Arendt, né, onde ela fala: em tempos sombrios, as pessoas, algo assim, as pessoas mais, elas perdem o medo, e as pessoas boas perdem a esperança. E aí eu acho interessante, né? Porque a tendência é a gente desanimar, né? Por conta de tanto esses números horríveis de feminicídio, né? Esses ataques, essa brutalidade, essa valorização da arma, né? Esse incentivo à arma, a desvalorização do espiritual, não da igreja. Então, mas essa conexão com a natureza, esse respeito pela natureza, a valorização do afeto desprezado. Então, a tendência justamente é a gente desanimar e perder a esperança. Mas eu acho que a iniciativa de Karin aí, né, e de outras, né, iniciativas que estão acontecendo hoje, né, é uma maneira, né, da gente criar forças, né? Criar forças. Então tá bom. Eu tenho mais aqui algumas colocações aqui, elogios, enfim, né? O Vitor, que é da Federal Fluminense, agradece também. A Maristela,
agradece também. Ela diz: a tradução desse livro possibilitou a minha pesquisa na graduação e iniciação científica, não só a minha, como de tantos outros estudantes desse país. Gratíssima por traduzir e se envolver tão profundamente nessa obra. Tá? Então, Então, é gratificante, né, Karine? espero que essas outras traduções também continuem a instigar muitas pesquisas, né, e tudo mais, né. Alguém mais tem alguma pergunta, algum comentário? A Luana aqui está Ai, minha querida, agradecendo também. obrigada, Luana. É um prazer enorme estar aqui. Né? Eu fico realmente bem feliz, né? De poder compartilhar, trocar ideias aí com a nossa querida Karine Simone, né? E de estar mesmo virtualmente, mas de estar conectados, né? Eu acho que isso traz uma força. Essa conexão não pode parar de existir, né? Então, esses laços, né? Essa valorização dos afetos, eu acho que é uma arma grande também. Então, acho que é importante a gente cultivar isso, né? Cultivar o afeto, cultivar a harmonia com a natureza, né? O contato com a natureza, né? Esse afeto que a gente está precisando. E de vacina também, né? Eu acho que a gente não poderia sair daqui lembrando da importância, né? Da ciência, né? da pesquisa, né? Para a gente vencer esses tempos sombrios. Então, tá bom. Luciana, eu acho que a gente encerra aqui, então, até para não cansar muito você, mas ficamos em contato, tá? Esse momento foi pensado inicialmente para uma disciplina da graduação, mas depois eu levei lá para o grupo de estudos feministas em literatura e tradução, que nós temos aqui na UFSC, e então o grupo, claro, né, concordou e aceitou, e fica também como com um agradecimento, enfim, né, do grupo. Eu também gosto sempre de pensar no todo, né, porque a gente não consegue, enfim, eu particularmente, né, acho que não consigo me ver trabalhando sozinha, né, então, isso não é, eu traduzo, né, enfim, faço as minhas coisas, mas eu estou sempre em diálogo, né, seja com os livros, seja com as pessoas, então, foi uma iniciativa de várias pesquisadoras, enfim, né, e então fica aqui toda a nossa gratidão, o nosso afeto, e a nossa estima também, né, que você possa participar outras vezes, que você possa estar conosco em outros momentos, né. Obrigada, querida. A próxima vai ser você aqui, em João Pessoa. Ai, eu vou com prazer. E o grupo. Então tá. Muito Então, obrigada, eu que agradeço. E agradeço a vocês também, né, pela paciência, por estarem aí escutando atentamente. Fiquei muito feliz, muito gratificante mesmo. eu fico... Acho que a gente começa o dia, né? Esse dia significativo com uma outra energia. Sim, não só dia como a semana, quanto o mês também, né? Eu acho que essas mensagens, eu vejo, né, assim, como você falou, né? Essa mensagem, essa perspectiva de futuro, né? Da utopia, né, que a Christine lançou, né, lá no mundo dela, ela também chega e ecoa até nós, né? Então, eu acho que essa perspectiva também a gente tem a, né, a obrigação também de perpetuar, né? De sermos nós essa ponte agora entre o que do passado e o futuro, né? Assim como ela também foi, né? Cada uma fazendo o possível né, para que o mundo se torne um pouco melhor, enfim. Então tá bom, gente, muito obrigada. A palestra ficará registrada lá no site da PEGET, depois eu mando o link para vocês, tá bom? Então, encerramos aqui. Muito obrigada. Um bom dia, uma boa semana. Cuidem-se, fiquem bem. Boa semana.